Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai falar com vocês, ó, tá? É o seguinte, vamos aqui, não vamos perder tempo. É uma questão que fala o seguinte, ó. Cansaço, falta de ar, edema de membros inferiores, hepatomegalia, ascite, palpitação, palidez cutânea, sudorese fria, fadiga, fraqueza, dispneia paroxística noturna, são sinais e sintomas da seguinte doença: asma, angina, pneumonia, trombose venosa profunda, insuficiência cardíaca congestiva. Gente, há vários sinais e sintomas que podem ser de inúmeras doenças. Então, como é que a gente faz concurso público? A gente tem que ir atrás de uma palavra-chave em cada enunciado da questão. E olha só, quando aqui tem assim para vocês, ó, edema de membros inferiores, tu vai grifar isso aqui. Aí tu vai começar a lembrar, vem cá, o que é que eu sei que pode me levar a edema de membros inferiores? Uma situação de hipertensão durante a gestação, pode ou não pode? Pode, só que esse edema, teoricamente, ele seria fisiológico, né? Só que aqui fala assim, gente, ó, hepatomegalia. Aí aqui ele já te dá um indício ótimo e maravilhoso. E tem um outro aqui, ó, que é lindo, quando ele fala sudorese fria, significa o quê? Baixo débito cardíaco. Então, quando tu encontra, gente, um paciente que ele tem a pele fria, certo? Que ele tem sudorese de repetição, que ele tem edema de membros inferiores, ele é um paciente que tem insuficiência cardíaca congestiva. E a insuficiência cardíaca congestiva, galera, ela tem 4 graus. 1, 2, 3 e 4. A insuficiência cardíaca grau 4 é indicação absoluta de transplante cardíaco. Esses pacientes, gente, eles não conseguem nem sair do leito. Então, paciente que tem dispneia aos pequenos esforços e edema principalmente de membros inferiores, é um alerta para vocês que é um paciente com distúrbio na bomba cardíaca. Saúde, neném. Espirrar 3 vezes no Nordeste é bote chamando chuva. Olha só, o que acontece quando o meu coração falha? A minha pós-carga e a minha pré-carga falham junto. E o que seria a pós-carga e a pré-carga? A pós-carga é a força que o coração tem que vencer para mandar o sangue para frente. Quando eu impulsiono o sangue para frente, eu gero um débito cardíaco. Se eu chegasse e perguntasse assim para vocês, galera, como é que está o débito bancário de vocês? Aí todo mundo, tá só o ouro da Bahia, não tá? O que é débito? Só sai. Então o que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração consegue mandar para frente a cada 1 minuto. Em média, gente, é de 4 a 6 litros por minuto. Só que esse sangue sai e ele volta. Quando ele volta, ele tem que voltar para o lado direito do coração. E o retorno de sangue chama-se de pré-carga. Então os pacientes que têm insuficiência cardíaca, eles não têm um retorno de sangue satisfatório. Porque o coração tem o que se chama de hipocinesia, ele bate muito fraco. Se ele bate muito fraco, esse paciente começa a acumular líquido. Então ele começa a ter edema de membros inferiores, ascite, hepatomegalia. Então isso é típico de quê? Insuficiência cardíaca congestiva. Na letra A fala assim, asma. O que é que aqui tem a ver com asma? Tipo assim, para ser asma, a questão tinha que falar que o cara tinha dispneia, que ele tinha um som típico chamado de sibilo, certo? E que não tem nada a ver asma com edema de membros inferiores. Então, tu já descartava a letra A. A letra B fala em angina. A angina, ele teria que dizer aqui para vocês que esse indivíduo tinha uma dor precordial. Aí a angina, galera, vamos lá, que eu não gosto de dar gabarito não, a gente vai comentar o que puder com vocês. A angina ela é dividida na sua prova de concurso em 2 praticamente. Tem muito mais tipo de angina, mas a gente que faz concurso tem que ser objetivo. Eu sempre falo, não adianta para o aluno ele querer fazer uma prova, eu vou saber tudo de clínica médica. Não,
Tu só vai saber o que vai cair na tua prova. Se tu sair da tua prova e o infeliz te perguntar alguma coisa e tu não souber, ótimo, tu acertou a questão, passou. Depois tu vai atrás do importante é acertar a questão. Angina, estável ou instável? O que é uma angina estável? É quando, por exemplo, eu venho andando aqui, ó, tranquilo, eu sinto a dor. Como é a dor da angina, galera? É uma dor ofegante, em aperto. O indivíduo ele vai encurvando e ele começa a ter sudorese. Quando vocês pegarem alguém, eu estou infartado. Não é infarto. É um distúrbio neurovegetativo conhecido como piti. Quem infarta não grita. Se algum dos colegas aqui trabalham com cardiologia sabe, o infarto é uma dor ofegante. O indivíduo geme. Gritar ele não grita. O que é que tu pode dizer para essa pessoa? Olha, o senhor não está infartando, tenha muita calma. Essa dor típica, aguda, do jeito que você está sentindo, provavelmente é uma dissecção de aorta. Aí ele vai ficar... Aí ele para na mesma hora, ele fica assim, ó. Aí tu pede para ele respirar, ele não respira, e tanto medo que ele fica. A dissecção aórtica faz o cara gritar. O infarto, não. A angina, que é um sinal que esse indivíduo ele pode vir infartar, é um estreitamento das coronárias. Então, o que acontece? Pouco sangue ou nenhum sangue chega no músculo cardíaco. Aí eu não tenho oxigênio chegando, aí eu começo o quadro de dor. Qual é a medicação que geralmente a gente sempre faz na angina? Não vamos aprender aqui o que a gente aprende aí pelos hospitais da vida. O que a gente aprende nos hospitais da vida? Se eu chego com dor do tórax para cima, dipirona, do tórax para baixo, buscopan. Se eu não sei o que é que eu tenho, eu saio com uma virose. Se eu quero enganar o paciente, eu coloco o soro fisiológico dentro da vitamina C, fica colorido. Esse cara sabe muito, não é não? Não é assim que acontece no Brasil? Geralmente é isso, a gente tem que ser sincero. No nosso caso aqui não, porque vocês são pessoas estudiosas e sabem fazer a implementação de forma correta. A gente faz muita morfina, não faz? Qual é o sentido da morfina? Diminuir a pré-carga, isso, alguém sussurrou ali. Aliviar a dor, não marquem questão que diz que elimina a dor. O Sara fez essa pergunta e está aqui talvez mais funcionários do Sara, espero, né? Os técnicos façam um concurso. O Sara perguntou em um último concurso se era correto, dentro da alternativa, afirmar que a morfina elimina a dor. Morfina não elimina a dor. Ela pode eliminar a minha, mas a dela não. Eu não sei o limiar de dor dela, nem o meu. Ela alivia a dor. Ela diminui o quê? A pré-carga. Ela diminui a congestão pulmonar. Ela diminui esse consumo de oxigênio no músculo cardíaco. Por isso que se faz muito morfina em quadros de angina. Tranquilo? Beleza? Então não tem como ser angina. Pneumonia, gente, ele diria para vocês aqui o quê? Dor ao inspirar, pleurite, movimentos típicos, são crépitos, certo? Beleza? Nada disso tem aqui. Na letra D fala em trombose venosa profunda. Tinha que estar dizendo aqui que os membros inferiores eram assimétricos, certo? Como a simetria, um está bastante ademaciado e o outro não. E que existe diferença de temperatura. O membro que está trombosado, ele fica o quê? Geladinho, né? E o outro ele fica quente, né? O geladinho é que não está passando o sangue. Não tem nada disso aqui dizendo. Conclusão, fica a resposta para vocês, letra E. Insuficiência cardíaca congestiva. Por quê? Porque ele fala em edema de membros inferiores, hepatomegalia, palpitações, tá certo? Essas palpitações lembram o que, galera? Arritmias, tá certo? Vocês já viram alguém falando assim, eu estou sentindo meu coração bater? O que mais a gente vê, né? Eu estou apaixonada, aquele cara é muito bonito, meu coração está batendo. Larga essa infeliz que ela é cardiopata. Ninguém consegue sentir o coração bater, galera. Para sentir teu coração bater, tu tem um ataque arritmia, uma fibrilação atrial, um ataque cardíaco ventricular. Então, se algum dia alguém chegar para vocês e falar que está apaixonado por vocês, que está sentindo o coração bater, larguem, porque senão vocês vão ficar viúva. Aquela pessoa é cardiopata. Eu só sinto o coração bater, na grande maioria das vezes, quando eu estou com uma arritmia. Então, essas palpitações vêm disso, tá certo? Então, a letra... Deu para entender a primeira questão? Tranquilinho? Então, a resposta é a letra E. Vamos para a segunda. Tribunal de Justiça do nosso querido e amado Piauí. Ao examinar um paciente internado com quadro de dor aguda abdominal, o enfermeiro realizou uma compressão no ponto de McBarney, seguida de uma descompressão súbita. Durante esse procedimento, o paciente referiu piora acentuada da dor, sinal de Bloomberg. A presença do sinal de Bloomberg indica um quadro de, olha só, independente da banca,
vem muito caindo essa questão de sinais, certo? Por exemplo, sinal de Murphy. Sinal de Murphy. O que é isso? A pessoa chega para vocês, colegas enfermeiros de triagem, o paciente chega para vocês e fala, ó, eu tenho uma dor aqui quando eu respiro, essa dor aqui é do lado direito, é no meu figo. Eles não falam assim muito? Ah, no teu figo. Então, o que esse teu figo está acontecendo? Aí tu vai fazer uma palpação. Aí tu palpa aqui e pede para ele inspirar. Quando ele inspira que ele tem dor, tu pode ter certeza que tu vai triá-lo para a cirurgia, porque ele tem uma cálculo na vesícula. Colelitíase, né? Tá certo? Então, sinal de Murphy lembra o quê? Cálculo na vesícula. Agora alguém chega assim para vocês. Ah, estou com uma dor aqui, uma dor que irradia para o braço, para a perna direita, tá certo? Eu estou nauseando, estou vomitando, distensão gástrica. Aí tu faz isso. Pega seu dedinho, não dá para tirar a camisa aqui. Pega aqui, ó, cicatriz umbilical até a crista ilíaca. No terço médio dela, tu bota teu dedo e aperta. Na hora que tu aperta, esse é o ponto de McBurney. Aí na hora que tu faz a descompressão, a pessoa, ai, aí tu, apendicite. Tranquilo? É importante isso. Tem um outro sinal, sinal de Giordano. Sinal de Giordano, ó. Faz uma palpação aqui, nessa região aqui, ó, lombar. Próximo às costelas flutuantes, tá certo? Aí a pessoa tem dor, cálculo renal. Mas, professor, pelo amor de Deus, olha só a questão, aonde é que está essa tal de apendicite? Gente, na boa, o apêndice ele serve para quê? Só para dar dinheiro para o cirurgião, não é? Ele é um órgão vestigial, certo? É um Czinho que quando ele inflama, ele fica grandinho e causa esse destroço todo na gente. É muito lindo e maravilhoso, galera, quando você consegue fazer o exame físico e o paciente ele relata para você essa dor. Mas vou te contar uma história. Conheço uma pessoa que acordou 6 horas da manhã nauseando. Ah, deve ser o quê? Verme. A gente da saúde sempre quer verme. É verme. Tá. Ah, tá. A dor aumentou, tomou um Buscopanzinho, aí melhorou. Aí não sentiu febre. Aí foi para o hospital. Chegou no hospital, fizeram a descompressão do ponto de McBurney sem dor. Só que o abdômen começou a dilatar e começou a ter gases. Bora fazer um ultrassom. Fez o ultrassom, o abdômen cheio de gases, não tinha como ver. Vamos fazer uma tomografia. Aí ficou em dúvida. É isso, é aquilo. Aí, conclusão, fizeram uma reunião. Vamos fazer uma laparotomia. Aí a pessoa, meu Deus do céu, vou morrer. Imagina. Aí chega um cristão e diz assim, não, vamos repetir os exames. Leucocitose, começou a ter febre, fez de novo a descompressão no ponto de McBurney. Aí a pessoa fez, a dor intensa. É o quê? Apendicite. Foi para a sala, operou. Era eu. Entendeu? O paciente era eu. Entendeu? Olha o que aconteceu comigo. Eu ia evoluir para uma laparotomia. Isso pode acontecer? Pode. Porque há situações, galera, na apendicite, que a clínica é soberana. Mas quando você está em dúvida, você vira um abdômen agudo. Aí o cirurgião, não, vou investigar. Entendeu? Por sorte, quando na segunda vez eles fizeram a descompressão no ponto de McBurney, eu tive o sinal da dor. E o sinal da dor é o sinal de Bloomberg. Se eles não fazem logo a cirurgia, poderia extravasar fezes na cavidade abdominal. E aí o que teria com esse paciente que vos fala? Uma inflamação a nível do quem? Do peritônio. Uma peritonite, por exemplo. Tá? Então, olha só. Aqui tem assim, ó, sinal de ponto de McBurney e sinal de Bloomberg. É uma inflamação peritoneal, tá certo? Beleza? Letra A de amor. Aí tem ilho paralítico, lá na letra E, ilho paralítico, ó, quando um sinal para você é o abdômen está distendido, vocês pegam o esteto e ausculta. Você não consegue escutar o quê? Os movimentos, o peristaltismo. Aí é um indício que você pode ter um ilho paralítico, tá certo? Endometriose é uma dor importante, principalmente na região pélvica. Achou, neném? A resposta é inflamação peritoneal, que ele não tinha apendicite, mas é uma inflamação do peritônio, tá certo? Aí eu falei assim para você, ilho paralítico, aí tu coloca do ladinho, ó, ausência de movimentos, o quê? Peristaltismo, tá certo? Quem é que não sabe o que é peristaltismo? Nesse momento eu tenho certeza que muitos estão com peristaltismo. Começa assim, ó, é fome. Na verdade,
É gases. O que a gente faz? Libera os gases, sim, lá fora, né? De boa, tranquilo, né? Depois volta. De preferência. E espere um pouquinho, né? Porque senão volta junto. É sério, velho. Gases, gente, incomoda a gente demais. Até no dia de fazer tua prova, tu fica totalmente desconcentrado. Aí, ó, letra C, cirrose. Um dos sintomas da cirrose é que as pessoas têm muito o quê, gente? Hematêmese, elas têm muita icterícia, não é isso? Tem muito edema, tá certo? Beleza? E tem endometriose, vem muito de dor. Então a resposta aqui para você, ó, tranquilo, você pode marcar a letra A. Questão agora recente, ó. Tribunal de Justiça do Piauí. Terceiro, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, ano de 2013, enfermeiro. Senhora CRS, 40 anos, é tabagista e faz uso de anticoncepcional. Ao retornar de uma longa viagem de avião, apresenta mal-estar e foi ao pronto-socorro referindo dor torácica e falta de ar intensa. De acordo com a história antecedentes, a possível complicação a ser investigada é trombose venosa superficial, sepse, trauma torácico, embolia pulmonar. Gente, vocês lembram do caso daquele... ele era ator e também escritor de novela chamado Marcos Paulo? Vocês lembram o relato emocionante da esposa dele? Quando ela foi e pousou na Playboy, ela está nua na Playboy e do lado ela relatando como é que Marcos Paulo morreu? Ele era oncológico, paciente oncológico, ele veio de uma viagem de Manaus para o Rio, ou seja, ficou muito tempo sentado. Todos os pacientes oncológicos têm predisposição de liberar o quê? Fragmentos dos tumores. Aí quando você tem, por exemplo, uma obstrução em um local fixo, você chama de trombo. No momento que o trombo se desloca, ele não é mais trombo, ele é êmbolo. E esse êmbolo pode parar em qualquer local. Só que um sinal típico, você está com alguém e esse alguém, porventura, ele não está apresentando nenhuma dispneia, ele está estável, suave na nave. De repente ele começa. Um ataque pneumo é uma causa específica e uma dor torácica, podem ter certeza, se tu souber que ele é oncológico, se ele fez uma fratura e fez uma correção cirúrgica de um osso longo, exemplo, tíbia, possivelmente a primeira coisa que tu vai suspeitar que é uma embolia pulmonar, tá certo? Então, sempre o sinal típico na tua prova é dispneia súbita. E eles vão te dar mais um indício, vão te falar que essa pessoa, ela ficou muito tempo o quê? Imóvel. Então, olha só, quando vocês têm um paciente sequelado de AVC, quando você tem um paciente que trabalha com trauma, que fez uma cirurgia ortopédica, você tem que mobilizar esse paciente. Tá? A fisioterapia trabalha com isso, mas nós da enfermagem também, nós enfermeiros, nós técnicos também fazemos isso. E uma das ideias é evitar que porventura essa pessoa possa vir a ter uma embolia pulmonar. Por isso que você pega uma prescrição médica e tem sempre o que lá profilático? Enox, heparina, a famoso Clexane. Ah, mas tem situações, por exemplo, eu não vou usar enox heparina, se de repente tiver uma história de AVC hemorrágico, o que você usa? Compressões pneumáticas. O que você faz também? Massagem, certo? A ideia é evitar a formação de trombo. Se esse trombo vai para a artéria pulmonar, galera, é uma embolia pulmonar. Então, qual é o deixa aqui? Qual é o filé para você? É a palavrinha, ó. Você vai grifar. É a palavrinha, eu esqueci o óculos, né? Quando a gente vai ficando a certa idade, vai aumentando o campo visual, mas faz parte. Apresenta, ó, vamos lá. Deixa eu repetir aqui. Senhor, 40 anos, é tabagista e faz uso de anticoncepcional. É um outro detalhe. Meninas, não se apavorem. Quem usa anticoncepcional, ai meu Deus, eu vou ter isso? Não. Primeira coisa, qual é o único método 100% seguro? Não nhanhar. Tem que ser dito isso para o paciente. Então, se você usa anticoncepcional, você tem um risco sim de engravidar. Tem, ele é pequeno, certo? Mas tu tem risco muito maior do que gerar um babysauro. Sabe o que é? É tu infartar, é tu ter um AVC, que aí a gente chama de AVE, acidente vascular encefálico, e tu ter trombose. Então, geralmente, a ideia é que você consiga fazer o quê? Consiga intercalar. Faz 2 anos de anticoncepcional, fica 2 anos sem nhanhar? Não, rapaz, tu vai fazer outra coisa, né? Coloca um DIU, tá certo? Coloca uma outra coisa. Mas faça esse intervalo, não use anticoncepcionais durante muito tempo, porque ocorre sim um risco. E para piorar, a pessoa que ainda é tabagista. Entendeu? Aí lascou. Por que lascou? Lembre de uma coisa,
Artérias, elas têm elasticidade. Veias não têm elasticidade. Artérias, quando eu vou envelhecendo, não é só minha lata que vai envelhecendo, não. Minhas artérias também. Quando a minha lata vai envelhecendo, vocês, futuros servidores do Hemocentro, vão fazer o quê? Plástica, botox, aquelas paradas todas, não é isso? O Senado, o cara vai fazer uma mágica, né? Nem plástica, ele muda totalmente. As meninas gostam muito disso, né? O que acontece? Eu não tenho como fazer uma plástica, a princípio, das minhas artérias. Elas começam a perder elasticidade, começam a ficar rígidas. Quanto mais rígida fica uma artéria, certo? Mais a predisposição de formar o quê? Trombo. E outro detalhe, quanto mais idade eu tenho, meu metabolismo vai diminuindo, então eu tenho mais tendência à formação de trombo. Aí eu uso um negócio chamado cigarro que acelera esse processo. É a mesma coisa eu pegar um bêbado e empurrar na ladeira. Ele vai cair. E é facinho. Então, se tu é tabagista, se tu tem acima de 40 anos, faz uso de anticoncepcionais, tem história de dispneia súbita, saiba que você pode ter uma o quê? Embolia pulmonar. Aí vamos utilizar a questão. Como é que a gente trata a embolia pulmonar na nossa prova? Trombolíticos. Certo? E foi perguntado, olha só, qual seria a contraindicação de fazer trombolíticos? Não esqueçam. Se você tiver com uma pessoa que ela tem aneurisma, história de dissecção da aorta e história prévia recente de AVC. Aí tu não vai dar trombolite, porque tu vai quebrar o tombo e matar a pessoa. Entenderam? Então isso é importante, por isso que é importante saber e reconhecer o sinal, o sintoma. Dispneia súbita, a história do paciente, tem história de fratura, fez a correção cirúrgica. Osso pélvico, gente, faz muito isso, principalmente no idoso. Quantas vezes você já não deve ter visto falar que o cara fez a cirurgia, ficou lindo e maravilhoso, idoso, e morreu no pós-operatório? Morreu de quê? Embolia pulmonar, a maioria deles, tá certo? Então a resposta aqui para vocês, letra D de dado, né? Próximo. A medida indireta da pressão arterial é feita com estetoscópio e com esfingonomanômetro periodicamente testado e calibrado. Assinale a alternativa em que o procedimento referente a esta medida está correto. Gente, se tem uma coisa que cai em concurso público é esse negócio de aferir a PA. Porque a gente pergunta para nós, profissionais de saúde, se a gente sabe aferir a PA. Todo mundo, eu sei. Aí vai fazer, a gente vê que a maioria da gente faz tudo errado. Ah, mas eu faço assim porque eu não tenho um esteto. O que é que tu usa? O dedo. Gente, nem o super-homem consegue auscultar a pressão diastólica com o dedo. Se tu afere a pressão de alguém, o pressão é cara de pau. Ele está aferindo, não é vocês nem eu, ele está aferindo a pressão e tu pergunta, quanto é que foi minha pressão? Ah, eu vou tirar a sua pressão. Oh, já matou o cara, tá? Eu vou tirar a sua pressão. Quanto foi? 12/8. Aí tu, mas rapaz do céu, Jesus Cristo, como é que esse homem, essa mulher conseguiram auscultar a minha pressão diastólica com o dedo? Não consegue. A sistólica consegue. A diastólica com o dedo nunca. Tem que ter o estetoscópio. O que você vai fazer? O manguito tem que ser posicionado 2 a 3 centímetros da fossa anticubital. Aonde é essa fossa anticubital? Lembra aquela que tu tira, onde tem uma veinha que tu tira o quê? Sangue para o exame. Que o laboratório adora tirar sangue dos pacientes para o exame. Na fossa anticubital. Tu pega esse esfingonomanômetro, ó, coloca aqui em cima, 2 dedinhos e vai colocar o esteto aqui. Aí tu vai insuflar a pressão sistólica, que é a pressão de quê? De contração ou relaxamento? Contração, é diastólica. Relaxamento. Mas antes disso, o que você tem que sempre fazer? Estimar a pressão sistólica. Ou não é verdade? Por exemplo, vamos supor que eu chego para aferir minha PA com vocês, aí você foi lá, aferiu minha PA, ela deu 130/85, por exemplo. Aí eu perguntei assim para você, vem cá, por que você pegou esse esfingonomanômetro e insuflou esse negócio até 220? Na boa, nós da enfermagem, quando a gente não sabe responder com precisão para o paciente, o que a gente diz? Rotina. Isso é rotina do hospital. É sempre isso, é ou não é verdade? É igual a história, se tu não sabe fazer nada, tu bota oxigênio. Aí se alguém te pergunta, por quê? Não me pergunta coisa difícil. Não é assim? Pode ver, quando a gente está começando a profissão, tem 2 coisas que é básica. Tudo é rotina e tudo a gente bota oxigênio. O cara chega tossindo oxigênio. E tu aprende que no atendimento, tá, pré-hospitalar, até mesmo na sala de emergência, oxigênio suplementar não é para todo mundo, não. Então essa pessoa, tu não vai dizer que é rotina, não. Tu vai dizer o seguinte, ó, na verdade que eu não sei. Mas vocês vão dizer o quê? Não, eu não vou fazer isso primeiro em você, eu vou estimar a sua pressão sistólica. Como é que você faz isso? Você faz o que se chama de manobra de Osley. Tem que lembrar desse negócio, isso aqui, gente, despenca em prova.
A manobra de Osler é para você não de repente falar que uma pessoa é hipertensa sem ela não ser. O que é que tu faz? Vamos supor que tu aferiu a PA de alguém e aí tu insuflou lá o esfigmomanômetro, aquela válvulazinha foi até 220. Por que que você teve certeza que foi até 220? Porque antes você estimou isso. Como? Você vai pegar, botar esse negócio aqui, o esfigmomanômetro, pegue seu dedo e coloque no pulso radial. Insufla o manguito. Insufla, insufla, insufla. Na hora que você não sentir mais seu pulso, por exemplo, você não sente seu pulso em 180, desinsufla. Espera em média de 1 minuto e agora você vai insuflar de novo de 20 a 30 milímetros daquele valor que você estimou. Aí você tem a insuflação correta. Para depois, levemente, você ir desinsuflando e achar aqui pressões sistólica e diastólica. Mas o manguito também, gente, ele tem que ser adequado. E na boa, galera, quem é que mais sofre na sala de emergência com a história do manguito? O gordinho. Moço do céu, Jesus Cristo. Quando a gente é gordinho, sofre com tudo, né? E a gente sofre tanto que é gordinho, quando a gente vai comprar uma roupa, o cara diz assim, tá lindo, tá parecendo um baiacu, mas tá lindo, né? É incrível, velho. A gente olha assim, que cara de pau, rapaz. Tô parecendo um baiacu, todo inchado, diz que eu tô lindo. Olha só, quando tu tá insuflando o manguito, tem que insuflar o manguito correto. Qual é a relação? 40% da circunferência do braço e 80% do comprimento. Isso dá 1:2. Então, por isso que eu tenho um manguito neonatal, pediátrico, adulto e para obeso. Tem mais coisas. Se o paciente chega a primeira vez para aferir a PA contigo, algumas perguntas tu tem que fazer para ele. Primeira, o senhor está com a bexiga cheia? Aí ele tem que dizer, não. Segundo, o senhor fez uso de cafeína, de álcool? Não. Terceiro, o senhor praticou alguma atividade física em intervalo de até 60 minutos? Ele tem que dizer, não. Ah, beleza, tá certo? Essas perguntas têm que ser feitas. A gente faz muita coisa errada. A pessoa chega, olha a cena do demônio. Tu sai na horário de pico, lá do sol nascente, que é longe do sol nascente até o plano. Aí tu vem no ônibus, certo? Para a tua consulta, que tu passou 3 meses para conseguir. No caminho, o ônibus fura o pneu. Tu fica na EPTG esperando o outro. Todo mundo que passa, passa lotado. Aí tu consegue entrar no ônibus. Tu vem naquela desgraceira, naquela dificuldade desgraçada, naquela fome infeliz. Gente, aí chega para aferir a PA. Tu acha que essa pressão vai estar normal? Não. Tu vai estar para explodir, né? Tu vai só lembrando, oh meu Deus, eu tenho que passar na hemocentro, eu não aguento mais essa vida. Né ou não é verdade? Aí o que acontece? Quando a gente chega, tem que esperar pelo menos em torno de 5 minutos o paciente relaxar. Para ele descarregar, gente, os hormônios estressores. Tá? Noradrenalina, cortisol, que é o hormônio hiper, mega, super estressor. Vocês meninas sabem melhor do que a gente, meninos, que vocês durante a menstruação, quando tem TPM, que não é o caso de vocês viram mulheres o quê? Muçulmanas, mulheres bombas, não é verdade? Se não menstruar, vai explodir, velho, esse negócio. Juro pra vocês. Então, espera o paciente relaxar 5 minutos, certo? E se ele chega com a bexiga cheia, pede para ele esvaziar a bexiga. Imagine esse momento tu com a bexiga cheia. Tu não vai afetar o teu sistema de concentração, tu não vai ter uma descarga hormonal maior em termos de hormônios estressores? Vai interferir. Certo? Atividade física, pô, imagina, o cara veio de bicicleta, ele veio de cavalo, veio de canoa, ele veio andando para aferir a PA, vai estar alterada, tem que esperar esse intervalo. O tabagismo, pelo menos 30 minutos. E falar em atividade física, faço sempre a pergunta também sobre atividade sexual, porque a gente tem muito receio de falar sobre sexo para o paciente, tem que perguntar. Pergunte para ele, a atividade física, se eu fez? Não. Se eu transou? Não, geralmente os vozinhos, quando eles são um tanto quanto mais indelicados, eles falam, transei, foi 2 vezes, porra nenhuma, nada. Tá daquele jeitinho, pobre coitado, né? Tá certo? Então vamos aqui para a questão, ó. Como fica mais fácil agora de você responder, ó. Fica assim, gente, ó. A medida indireta da pressão arterial é feita com estetoscópio e com esfigmomanômetro. Periodicamente é testado e calibrado. Assinale a alternativa em que o procedimento referente a esta medida está correto. Vamos atrás da correta. Letra A. A segunda medida deve ser feita após 10 minutos da primeira, mantendo o paciente em repouso. A orientação que se tem é que em torno de quanto? 1 minuto. Em torno de 1 minuto. Embora essa orientação, gente, ela não seja totalmente o quê? 100% fidedigna, tá certo? Tu não precisa esperar 10 minutos, não.
Beleza? Vamos ler todas. Letra B. O paciente deve estar informado sobre os valores obtidos desde que os níveis pressóricos estejam anormais. Claro que não. Tu vai dizer para ele sempre os níveis pressóricos. E outro detalhe, ó, cuidado com isso em prova. Você vai conversar com o paciente antes e após o procedimento. Não é durante, como algumas questões falam. Aqui em Brasília é difícil a gente fazer isso. Que a gente vai conversar com o vozinho, ele conta a história dele todo dia que ele veio do Nordeste, e aí a gente se pedir para parar dele falar, velho. Ele fica zangado, não é? Entendeu? Durante a aferição, a gente não pode pedir para ele ficar conversando com você, tá bom? Então isso aqui também está errado. E tem que dizer para ele quanto for os níveis pressóricos dele. Gente, quando é que eu sou considerado em termos de valores absolutos que eu sou hipertenso? Sistólica maior ou igual a 140, diastólica maior ou igual a 90, não é isso? Beleza? Quando é que eu tenho a minha pressão ótima? Isso, quando a minha pressão sistólica for menor do que 120 e a diastólica menor do que 80. Quando é que eu vou ter a hipertensão estágio 3, grave, que os pacientes vão estar em emergência hipertensiva? O que é emergência hipertensiva? Eu tenho lesão de órgão-alvo. Pressão sistólica maior ou igual a 180, diastólica maior ou igual a 110. Essa foi a questão do último concurso da SES. Tá, infelizmente ela foi nula porque esqueceram de colocar o sinal de igualdade, tá certo? Onde é que vocês encontram isso? Nos manuais. Tem que lembrar da tabela. Essa tabela despenca em provas de concurso, tá certo? Vamos aqui para a próxima. A gente está na letra C de redondo? Então vamos lá. Redondo é circunferência, viu? Olha a emoção. O valor registrado da pressão sistólica corresponde ao momento do desaparecimento do som de Korotchikov, exceto em pacientes cardiopatas. Claro que não, né? Letra D. A largura da bolsa da borracha do manguito deve corresponder a 60% da circunferência do braço e o comprimento envolve pelo menos 40%. Lembra, a circunferência 40%, comprimento 80%. Aí a letra E. A morfina diminui o retorno venoso e assim diminui a dor, a ansiedade e o trabalho cardíaco. Olha só, quem é a morfina? É um opioide. Quem é um antagonista da morfina que despenca em prova de concurso? Naloxona. Vocês, por exemplo, se tiver alguém aqui que é da rede privada, lembra que na rede privada a gente não trabalha com princípio ativo, e sim com o nome de farmácia, né? Vocês conhecem como Narcan. O Narcan é a naloxona, tá certo? Por exemplo, o cara está chapado de morfina, tu faz o antagonista dele. O antagonista dele é a naloxona. O que a morfina traz na minha pessoa? Ela diminui a pré-carga, ela diminui os níveis pressóricos, diminui o consumo de oxigênio, diminui a dor do paciente, diminui por ser um analgésico anestésico, diminui a ansiedade, porque ninguém está com dor, gente, vai ficar, fica ansioso, entendeu? Então, olha só, se um dia numa prova de concurso público perguntarem para vocês quais são os sintomas da morfina, se der um branco, marca tudo que diminui. Entendeu? Certo? Porque a morfina sempre leva à diminuição. E lembra que ela é um opioide, beleza? Então, olha só, a morfina diminui o retorno venoso, sim, ela diminui a dor, a ansiedade e o trabalho cardíaco. Essa é a resposta, letra E. Deu para entender, bacaninha? Quinta questão. Já só mais essa aqui para a minha parceira entrar. No que se refere à insuficiência cardíaca congestiva, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. No caso de insuficiência cardíaca à esquerda, a congestão de sangue, principalmente nos pulmões, retorna para dentro das veias pulmonares capilares. Sempre que você tiver insuficiência cardíaca à esquerda, esse paciente é um paciente que vira e mexe faz edema agudo de pulmão. Então essa primeira está correta, né? Letra B. Que é incorreta. Dentre os achados cardiovasculares encontrados está o desenvolvimento de pulso alternante. São pulsos arrítmicos, tá certo? Todo mundo tem insuficiência cardíaca, vira e mexe, ele tem esses pulsos alternantes, sim. É fácil. Quando tu palpa o pulso da pessoa, ele não faz o tum-tá. Ele faz o tum-tum-tá-tá, tum-tum-tum-tá-tá-tum. Ele sempre é arrítmico, tá certo? Beleza? Então isso aqui também é correto. Letra C. O ECG pode mostrar hipertrofia ventricular e isquemia. Ele não só pode, como na maioria das vezes, ele mostra, tá certo? Letra D. Quanto aos medicamentos a serem utilizados, agentes inotrópicos positivos
diminui a capacidade do coração em bombear. Vamos para cá. Em bombear efetivamente, minimizando a força contrátil do músculo. Deixa eu ler isso aqui direito. Professor, aprenda português. Quanto aos medicamentos a serem utilizados, os agentes inotrópicos positivos diminuem a capacidade do coração em bombear, mais o quê? Mais efetivamente, minimizando a força contrátil do músculo. Gente, quando você oferta droga inotrópica para uma pessoa, você aumenta a força de contratilidade, nunca diminuir, entendeu? Então isso aqui está errado, tá ou não está errado? Essa é a resposta, ó. Eles falam assim para você, ó. Tu que é incorreto, ó. Quanto aos medicamentos a serem utilizados, agentes inotrópicos positivos diminuem a capacidade do coração em bombear sangue, pelo contrário, eles aumentam. Paciente de insuficiência cardíaca congestiva vai utilizar essas medicações para o resto da vida. E letra E fala o seguinte: o enfermeiro deve certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumou em 30 minutos anteriores à medida. A medida de quem? De pressão atmosférica, pressão que? Arterial. Então isso está correto, beleza? Eu vou agora chamar a minha parceira aqui, cadê os... Tá? Tá bom, então eu faço, sim senhora, vamos lá. Órgão, Prefeitura de Alagoas, Campina Grande, Paraíba. Vamos lá. Apresenta quadro clínico de evolução lenta e progressiva dos sinais e sintomas de dispneia, como polidipsia, vômitos, perda de peso, sonolência, torpor, com finalidade que pode levar ao coma. No exame físico, a desidratação, com pele seca, fria, língua seca, olhos encurvados, faces hiperemiadas, Jesus. A agitação, pulso rápido, está morto, hipertermia e respiração de Kussmaul. Ponto. Toda questão de concurso público que tiver a palavra respiração de Kussmaul, ou Kussmaul, dependendo do teu interior, chama do jeito que você quiser, né? Kussmaul, né? Você vai marcar, não perde tempo, cetoacidose diabética, beleza? Galera, muito obrigado pela atenção, tá? Continue estudando. O professor estava falando aqui da arte da guerra e eu lembrei um pouquinho da minha história. Eu passei em 8 concursos públicos e levei porrada nos 200, entendeu? Mas nunca desisti, estamos aí na luta. A gente vai fazer concurso até passar, todo mundo sabe disso. Só que é evidente que nesse translado vai sempre existir os espíritos de porco. O edital não vai sair. Todo mundo falava isso do bombeiro, tá todo mundo desesperado, desde ontem que o meu celular tá para explodir. Ai, professor, estuda, neném, estuda que o edital está na praça. É a mesma coisa, o edital da Democeno vai sair? Claro que vai sair, certo? Mas tem sempre aquele que no final de semana, em vez de ele te convidar para estudar, ele vai te convidar para tomar um suco de abacaxi. Não vai, tá certo? Vai estudar. Lembre-se, eu posso, eu devo, eu consigo. Só depende de vocês. Ai, professor, só vai ter 5 vagas. E tu é quanto? Só uma. Para que tu quer 5? Então, uma vaga é sua. Concorrência, é você que faz, entendeu? E estudem todo dia. Todo santo dia está saindo concurso público para a área da enfermagem a nível de Brasil. Tem agora o SARA, a EBSE autorizou o concurso para a Unirio, para a Sergipe, certo? E assim vai ter todo santo dia. Se tu só não passa no concurso, tu não estudar, aí não adianta. Aí no dia da prova tu acha que vai cair, não cai, entendeu? Então continue estudando, você tem que ter teoria, tem que ter exercício. E venham com a gente, venham fazer parte desse projeto. Vamos todos juntos dar um tapa na pobreza. Porque quando tu dá um tapa na pobreza, eu estou bem, dou junto. Quando eu vejo teu nome no Diário Oficial, eu também me sinto como se eu tivesse passado, beleza? Então um beijo no coração de todas. Diga, neném. Gabarito, né? Vamos lá, se eu souber, deixa eu ver aqui. Assinale, que eu vou fazer com vocês as questões aqui. Assinale a alternativa que apresenta os medicamentos de escolha para a maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo 2, que apresenta maior diminuição de complicações microvasculares, não leva a hipoglicemia e não promove ganho de peso. Toda vez que tu olhar uma medicação que não leva a hipoglicemia e não leva ao ganho de peso, é a metilformina, tá? Pode marcar. A próxima, na emergência de um hospital, um adulto deu entrada vítima de queimaduras por água quente. No exame físico apresenta eritema, edema, flictemas. Toda vez que tu olhar a palavra flictemas, são bolhas, queimaduras de 2º grau, certo? E a próxima, a doença de Graves. Toda vez que tu olhar essa palavra doença de Graves, tu vai lembrar de hipertireoidismo, tá certo? E tem mais alguma? Tem. Hematose pulmonar é a troca gasosa que ocorre entre o sangue e o ar existente nos pulmões. Este processo tem como finalidade a manutenção do equilíbrio básico no organismo.
Com relação ao transporte de gases no sistema sanguíneo, assinale a alternativa correta. A veia pulmonar carrega sangue rico em CO2. Veia pulmonar carrega sangue rico em oxigênio, tá certo? Letra B. A artéria pulmonar carrega sangue rico em oxigênio. Ela carrega sangue rico em CO2, tá? A artéria pulmonar carrega sangue rico em CO2. A artéria pulmonar, sim. Então a resposta C de redondo, redondo de circunferência. Letra D. A artéria aorta é responsável por conduzir sangue oxigenado ao átrio direito? Não. É a grande circulação, beleza? E a letra E. A arteríola possui maior calibre? Elas possuem menores calibres, beleza? Então a gente terminou dando uma rapidinha sem querer aqui. Então, tá resolvido todas as questões. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Valeu, galera. Tchau, neném.